Olá, meu nome é Cristiano Gaspar, sou pastor da Comunidade Batista de Macaé, sou também coordenador de avaliações da Rede Atos 29 aqui no Brasil e gostaria de falar com vocês um pouco a respeito da Reforma Protestante. Esse movimento que nesse mês de outubro do ano de 2017 comemora 500 anos. Um movimento que deu origem ao que nós conhecemos hoje como Igreja Protestante, no qual nós fazemos parte. É uma data muito importante para nós, muito importante, sobretudo nos dias que vivemos como Igreja brasileira. É um movimento que, na sua origem, tinha como proposta reformar a então única igreja existente, a Igreja Romana, mas com essa impossibilidade deu início a esse novo movimento, a Igreja Protestante, e olhando para o cenário do evangelicalismo brasileiro, nós precisamos refletir a respeito das nossas origens. Olhando para as nossas origens, vendo um pouco desse movimento que deu origem ao que nós somos hoje, nós precisamos refletir e meditar bastante a respeito do nosso papel como igreja e a nossa fidelidade àquilo que nós cremos. E por isso eu gostaria de falar um pouco sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, conhecido como os 5 solas, que são eles sola fide, que significa sola fé, salvação somente pela fé, sola escritura, que é somente a escritura, sola gratia, somente a graça, solus Christo, somente Cristo, e soli deo gloria, que é glória somente a Deus. E quando a gente olha para esses 5 pilares e olha para a igreja evangélica brasileira, em muitos contextos, não querendo ser generalista, mas em muitos contextos, sobretudo sobre aquilo que nós vemos até mesmo na televisão, que nós vemos às vezes circulando na mídia, nós vemos que precisamos hoje de um retorno a essas origens, voltar de fato a um retorno às escrituras, com esses distintivos que nos identificam como igreja reformada, bíblica, protestante. Quando a gente fala de somente a fé, somente pela fé nós somos salvos, e a gente olha para a prática religiosa no contexto de muitas realidades evangélicas no Brasil, nós vemos que enquanto na nossa origem se pregou somente a fé, nós vemos que isso tem se confundido com um acréscimo de obras para que a salvação seja possível. Que a fé não é suficiente para isso, mas que as obras meritórias contribuem para essa salvação. Esse talvez tenha sido um dos pontos centrais da mensagem, sobretudo do reformador Martinho Lutero, onde ele, lendo a palavra de Deus, ele encontra lá na carta de Paulo aos Romanos o texto quando diz que o justo viverá pela fé. E precisamos entender que nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para boas obras. Mas também entender que essas obras, elas não nos colocam em crédito em relação à nossa condição de pecadores separados de Deus, que é somente a fé que nos reconcilia com Deus, a fé naquilo que Cristo fez na obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Mas as obras, sim, são evidências daquilo que Deus fez em nós através de Jesus. E quando a gente olha para o segundo ponto, que é o sola escritura, que é somente a escritura, como nossa única regra de fé e de prática, e nós olhamos onde a tradição ela é muito mais valorizada do que a própria escritura. Entre aquilo que o grupo religioso que eu faço parte, ou até mesmo a denominação que tem o seu valor, tem o seu peso, eu mesmo sou pastor de uma igreja denominacional, mas jamais a tradição da igreja, a tradição de práticas, as organizações internas das denominações podem estar acima das escrituras. Não são elas que vão cooperar para a nossa salvação, senão única e exclusivamente a escritura sagrada, aquilo que a Bíblia diz. E toda vez que alguma tradição, talvez criada por homens, for contrária à escritura sagrada, a escritura ela precisa estar sempre à frente. Vemos em alguns contextos pessoas que se sentem mais orgulhosas de pertencer a determinada denominação do que simplesmente serem cristãos, serem fiéis às escrituras sagradas, fiéis à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não simplesmente contém a palavra de Deus, é suficiente para a nossa compreensão a respeito daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Olhando também para o terceiro ponto, que é o sola gratia, que significa somente a graça, nós vemos uma enorme confusão, porque embora a salvação seja somente pela graça, nós vemos hoje uma busca pelo merecimento. É fácil encontrar até mesmo em canções chamadas evangélicas, frases do tipo como estou pagando preço para morar no céu. Nós não aceitamos Cristo, mas Deus aceita o sacrifício de Jesus por nós, e a nossa fé nesse sacrifício nos torna filhos adotivos de Deus e não por aquilo que a gente faz. Então nós vemos também uma certa rejeição ao evangelho quando as pessoas de alguma forma procuram
mérito próprio, justiça própria para merecer a salvação. E às vezes até se comparando com aquilo que há de pior na sociedade para dizer o seguinte: é impossível Deus não me salvar, visto que eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa que faço bem a todo mundo, uma pessoa que nunca matei ninguém, nunca roubei, pago meus impostos, sou um bom pai, um excelente marido, é impossível que Deus não me salve. Mas a salvação não é mérito próprio. A palavra de Deus diz que se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, já descumprimos toda ela. E o único que conseguiu cumprir toda a lei foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, somente pela graça que somos salvos, da mesma forma que é somente Cristo. Não há nenhum outro corredentor com Jesus. E nós vemos nos dias de hoje, e olhando para dentro da própria igreja evangélica brasileira, nós vemos pessoas querendo trazer a glória para si, que impacta diretamente no quinto e último ponto, que é sólido Deo glória, glória somente a Deus. É somente Jesus e não a religião, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez. E a glória, ela nunca pode ser retida a homens, ela sempre deve ser devolvida a Deus. Precisamos falar que a nossa salvação ela vem de Deus, ela pertence a Deus, e por isso nós precisamos viver uma vida que glorifique a Ele. Então, olhando para esses 5 pontos e o que cada um desses pontos significam, nós precisamos fazer uma análise do nosso cenário evangélico brasileiro e ver que a igreja reformada, ela precisa estar sempre se reformando, porque senão a gente acaba se desviando do seu propósito original, que é inspirado pela própria palavra de Deus. Então, espero que assim essa minha fala seja útil e contribua para a reflexão dos irmãos a respeito do momento histórico que nós estamos vivendo, não só pela comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, mas sobretudo sobre o cenário que a igreja evangélica brasileira se encontra. E uma reflexão que nós precisamos fazer: será que a igreja chamada evangélica brasileira, chamada igreja protestante no Brasil, ela é fiel à sua origem? Ela de fato, ela tem se apegado a crer que é somente pela fé que somos salvos, que é somente a Escritura, a nossa única regra de fé e de prática, e nenhuma outra tradição humana ou nenhuma outra palavra de homem? Será que cremos que a salvação não é mérito nosso, mas é graça de Deus, é baseado naquilo que Deus fez por nós? Será que nós temos depositado a nossa esperança somente em Jesus, ou temos atribuído também à religião? E será que a glória, ela tem sido dada toda a Deus? A nossa vida tem sido uma vida de glorificação a Deus? Assim eu espero ter contribuído um pouco aí para a análise dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.